a gente viu uma série de coisas. A gente viu primeiro que no capítulo 1 e no capítulo 2, o pregador, que é o autor de Eclesiastes, ele se chama de pregador, né? Ele buscou entender a vida, ele percebeu que a vida não é só isso que a gente vive aqui, ele percebeu que a realidade é muito maior, que ele vai muito além do pequeno mundinho dele. O pregador percebe que existe toda uma natureza, toda uma existência, todo um mundo, um planeta que não gira em torno dele, que acontece sozinho, sem depender nem um pouco dele. Então ele percebe que ele já não é o protagonista dessa existência, ele percebe que tem uma coisa muito maior. Né? Diante disso, ele começa a se perguntar: mas vale a pena viver a vida? E aí ele vai começar a colocar algumas coisas que possam dar sentido na vida dele. No capítulo 1, ele passa pelo conhecimento, ele passa pelos prazeres, ele passa pela sabedoria, todas essas coisas, e todas essas coisas ele não encontra satisfação, ele não encontra. Pelo contrário, ele conclui que todas essas coisas são, na verdade, vaidade de vaidades. Ou seja, o que é a vaidade? A vaidade, lembrando a palavra original, quer dizer neblina, quer dizer sopro. É como se fosse algo que estivesse ali na neblina, ela parece que está ali, mas de repente passa. É como o Tiago diz no capítulo 4, ele diz que a nossa vida é como neblina. Parece que está aqui, parece que a gente tem tudo aqui, quando de repente passa, sopra e acaba. É no instante. Então, as vaidades são neblinas. Aquilo que a gente vive e acha que pode dar sentido na nossa vida, na verdade, são só vaidades. São coisas que passam de repente. E diante da eternidade, essas coisas não têm força. Bem, ao longo do capítulo 1 e do capítulo 2, o pregador faz perguntas: quem pode satisfazer a minha vontade no meu coração? Quem pode redimir a minha vaidade? Quem pode me salvar dessa vida que só parece sofrimento? Capítulo 1 e capítulo 2. No finalzinho do capítulo 2, versículo 24, 25, 26, o pregador conclui: essas coisas, a vida, os seus prazeres, eles são bons, mas quem dá eles, quem faz tudo isso é Deus. Eu só posso me alegrar se tiver Deus. Então, o pregador olhava tudo de acordo com as suas forças, de acordo com a razão humana, não enxergou nada nessa vida. Mas quando ele para de olhar para as suas próprias forças e olha pela fé, os olhos de fé, e olha para Deus, ele vê um sentido, ele vê uma lógica, ele vê uma organização na vida. E no capítulo 3, ele explica como funciona a vida de acordo com a fé, de acordo com os desígnios, a vontade de Deus. Então, todo tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. E tudo é bem feito, diante de Deus. Mas aí então, irmãos, no capítulo 4, ele volta e fala o seguinte: mesmo tendo agora uma redenção para a vaidade, mesmo tendo Deus na jogada, mesmo tendo fé, a vida continua sendo uma tribulação. Continua havendo muita dificuldade. É isso que ele diz no capítulo 4. Ele vai passar sobre todas as dificuldades que nós, como cristãos, temos que suportar. E agora, no capítulo 5, já que no capítulo 4 ele disse que a gente só consegue suportar essas coisas com Deus, no capítulo 5, o pregador quer fazer o seguinte: quer nos ajudar a chegar até Deus. Não adianta nada você falar que precisamos ter Deus se nós não sabemos chegar a Deus. E é por isso que a gente chega na parte 4 das nossas pregações, que é no capítulo 5. É por isso que em todo esse capítulo 5 a gente vai ver o pregador fazendo o seguinte: nos ajudando e nos levando a colocar os nossos olhos para além do sol. Então, em Eclesiastes a gente vê tudo, a vida debaixo do sol é a vida de acordo com a razão humana. Então, para olhar para Deus, temos que colocar os nossos olhos para além do sol e enxergar Deus. Então, semana passada, sábado passado, a gente viu o capítulo 1, versículo 5. A gente viu o seguinte: a gente viu que a verdadeira adoração de um cristão a Deus é feita com sinceridade, submissão e autodomínio, pois Deus se agrada de que o adoremos em espírito e em verdade, não com sacrifícios todos.
É isso que ele diz no versículo 1 do capítulo 5. Ele diz o seguinte: guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de todos que fazem mal sem se dar conta. Então, nesse caminho de nos ensinar como se chegar a Deus, o pregador, na verdade, faz o caminho inverso e fala o seguinte: como não se chegar a Deus. Então, o pregador diz: não se chega a Deus com sacrifício de todo. Não se chega a Deus sem guardar os seus pés, ou seja, sem cautela, sem cuidado. Não se chega a Deus sem saber adequadamente como adorá-los. É isso que ele diz. Então, finalizando nossa recapitulação, a gente tem o versículo 2 e o versículo 3, que é o pregador dizendo o seguinte: na sua oração, não fale de qualquer jeito com Deus. Irmãos, vamos ler o texto. Eclesiastes 5, versículo 2 e 3. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar alguma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque nas muitas preocupações tem os sonhos, do muito falar, palavras todas. Amém, irmão? Deixa o nosso texto. Mas pode passar para a gente? Deixa o nosso texto, irmãos. Como eu falei, a gente vai passar por Jonas também. Jonas capítulo 4, mas a gente chega lá. Irmãos, hoje vamos mais um passo de como colocar os nossos olhos para o sol, ou seja, como olhar para Deus. Hoje vamos aprender como falar com Deus, que é justamente a nossa oração. Ok? Então, Carol, pode passar, mas como a gente fez aqui, ó. Irmãos, eu quero que a gente aprenda hoje é o seguinte: o cristão esforçado não se precipitará em suas orações a Deus, não se excederá em suas palavras, pois conhece a maldade do seu próprio coração e reconhece a soberania do seu Senhor. É isso que a gente precisa aprender hoje. Vamos lá, Carol, pode passar, mas o bom ouvir semana passada. Cuidado, pode ficar aí, não faz isso não. Analisando este texto de Eclesiastes, uma das nossas propostas aqui nas nossas pregações de Eclesiastes é desmistificar um pouco esse livro que é tão pouco pregado e tão pouco ensinado e é tão antigo. Né? Ele tem as algumas palavras, faz isso não. Que são bem truncadas e difíceis. Não e pode. Tem muitas detalhes. Então a gente vai analisar detalhe a detalhe, versículo 2, versículo 3, entender o que é que o pregador está dizendo, para então tirar algumas conclusões disso e pegar alguns exemplos depois, alguns exemplos bíblicos de personagens bíblicos que foram todos em suas orações, alguns outros que foram muito sábios em suas orações, para a gente ter um pouco daquilo que o pregador quer para nós, para a gente ver o exemplo daquilo que o pregador quer para nós. E por fim concluir o texto, amarrar tudo certinho. Ok, Deus? Então pode passar. Vamos no primeiro, vamos passar aqui para o texto, versículo 2. Versículo 2. Ele diz assim, né? Irmãos, resumindo, versículo 2 fala sobre não se precipitar. Versículo 3 sobre não se exceder. Então, precipitar basicamente é a mesma coisa, mas o foco em o pregador quer dizer com se precipitar é sobre cometer um erro. É sobre cometer um erro na oração. No versículo 3, ele fala sobre um erro específico, que é o erro do excesso. Ok? Então, vamos com calma. Versículo 2. No versículo 2, irmãos, o pregador está nos dizendo o seguinte: na oração, a precipitação é um erro. Ok? É um erro. Vamos ver o capítulo 7. Vamos ver o capítulo 7. Os irmãos verem o que é uma precipitação. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9 diz assim: não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. O que é isso
Quando a ira aparece no seu coração, ele dá vazão para ela imediatamente. Quem faz isso é o tolo. Da mesma forma que no versículo 2 do capítulo 5, temos que aquele que fala apressadamente, fala precipitadamente, é um tolo. Ok? E se a gente for lembrar de todas as vezes que o Salomão fala de tolice, dos tolos, em Eclesiastes, em Provérbios, é sempre em contraste com os sábios. Os tolos são exemplos de pessoas que a gente não quer ser. Os tolos são exemplos de pessoas que vivem para si mesmos, que não se preocupam com o temor do Senhor, enquanto os sábios são aqueles que se preocupam em temer a Deus. Certo? Provérbios 1:7, o temor, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A gente se lembra disso. E nesse tempo de estar apressado, irmãos, é bom lembrar que existem algumas situações em que nós estamos mais propensos a nos precipitarmos. Ou seja, a gente está mais vulnerável. Por exemplo, 2 exemplos. Jó. A gente sabe como Jó estava em angústia. Jó estava no tremendo sofrimento. E a gente vê ao longo do livro de Jó como o sofrimento dele fez ele proferir muitas loucuras diante de Deus. Fez ele desejar nunca ter nascido. Fez ele se precipitar diante de Deus. De tal forma, aqui no capítulo 40, versículo 3 a 5, Jó diz assim: Deus, eu sou indigno, põe a mão sobre minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Veja só um exemplo muito claro. Jó sofreu muito, e isso fez ele se precipitar. E depois, só no capítulo 40, depois que ele apanha o povo de Deus, ele fala: puxa, Deus me perdoe, fui precipitado. Então perceba um exemplo claro de como a gente tem que ficar atento para quando estamos mais vulneráveis a sermos precipitados. Salmo 73, versículo 15, diz assim: Salmo 73, 15: Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído as gerações dos filhos, ó Deus. Versículo 14 diz assim: O dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Ou seja, a mesma coisa. O salmista aqui estava num contexto de tanta aflição, e ele fala: Deus, se aquilo que eu pensei tivesse falado, nossa, como eu teria te pecado contra ti. Então aqui a gente vê 2 exemplos de sabedoria que perceberam como grave é o mundo da angústia. Lembra o capítulo 4 que eu falei? Capítulo 4 é o capítulo que eu falo de todas as angústias que os cristãos passam nessa terra. Logo depois ele fala o seguinte: não se precipitem. E a precipitação, esse apressar, vem geralmente quando estamos o quê? Angustiados. Então olha a sabedoria que o está passando para a gente. Ele fala assim: existem esses momentos de angústia, mas tome cuidado para não falar contra o teu Deus nesses momentos. Continuando. Pensar nisso, irmãos, deve nos fazer lembrar que a mudança não é de repente. Reconhecer que está angustiado, pode falar precipitações, já é um passo. Se livrar da angústia, depois é outro passo. Ok, vamos pensando. O texto diz: pronunciar palavra alguma diante de Deus. Então a gente entende que o pregador está se referindo à oração. Ok? E não é a oração no contexto público, não é falar com outra pessoa, não é falar na igreja. O pregador está se referindo a como nós oramos a Deus. Ok? Irmãos, as palavras escudadas são reflexos do que se passa no íntimo, porque é o coração que pronuncia a palavra. Lucas 6,45 diz que a boca fala daquilo que está cheio do coração. Isso é um clássico que a gente conhece. É por isso que o pregador diz o seguinte: que a sua boca não se precipite
sabe que tem um detalhe nisso. O pregador sabe o seguinte, que são duas questões aqui. Quando a gente ora a Deus, tem dois problemas que a gente pode cometer. Primeiro é aquilo que a gente fala para Deus. Então é aquilo que a gente tem orado, é aquilo que a gente ora. Só que isso, percebam, isso é muito do momento, isso é muito que eu falo, como eu disse. Agora nós temos outro problema que é o coração. Porque aquilo que eu vou falar tem tudo a ver com como está o meu coração. Vamos voltar nesses exemplos do salmista e de Jó, que eu citei. Jó estava como com o seu coração? Angustiado e amaldiçoando a Deus. O salmista estava como? Angustiado e querendo amaldiçoar a Deus. Mas aí Jó, qual foi o erro dele? Do coração ele permitiu sair. Ele falou besteira diante de Deus. O salmista não. O salmista diz assim: se eu tivesse falado, eu teria pecado. Ou seja, o salmista, ele estava com o seu coração problemático diante de Deus, precisando de um consolo, precisando de uma transformação, mas ele mesmo assim conseguiu ser forte, ele conseguiu ter esse amparo em Deus e se segurou na sua boca. Então, irmãos, quando a gente vai se aproximar de Deus, a gente tem que ter noção dessas duas coisas. Por quê? Porque Deus não quer que a gente fique fingindo ter um coração que a gente não tem. Deus pede que a gente se entregue a Ele e se dedique a Ele. Deus pede de nós sinceridade. A gente viu no versículo 1. A gente falou sobre isso. Deus quer de nós sinceridade. O que eu quero dizer? Se o nosso coração está angustiado, eu não vou orar a Deus proferindo palavras como se fosse alguém que está bem. Deus não quer que nossas orações sejam sempre de constante alegria, de fervor e felicidade. Ele quer que quando o nosso coração estiver contrito e esmagado por conta da aflição, da angústia, Deus quer que a gente seja sincero, coloque isso para fora, mas da forma certa. Então, o que quer dizer da forma certa? Se tem uma angústia muito forte que nos atrapalha a ter fé em Deus, a gente segura isso e fala: Deus, eu não estou sentindo nada, eu não estou te enxergando, eu não estou vendo a tua vontade aqui, eu não estou conseguindo enxergar o teu propósito nessa tribulação que eu tenho passado, eu não consigo enxergar porque eu tenho que sofrer por isso. Mesmo assim, Deus, não vou pecar contra ti. Eu sei que o Senhor é soberano sobre a minha vida. Eu sei que existem bênçãos muito maiores, Senhor Deus. Eu sei que o sofrimento não define tudo. Eu sei que o próprio Cristo disse que Nazaré é sofrimento. Estou vendo, irmãos, esse é o movimento do sábio. O sábio se preocupa com essas coisas. Então, assim como no versículo 1, o pregador quis nos chamar a atenção para não adorarmos de qualquer jeito, no modo automático, não adorarmos de qualquer jeito, achando que Deus aceita toda a adoração, o pregador chama para não orarmos de qualquer jeito. Não entendam mal, irmãos. Romanos 8, 26 e 27 diz que o Espírito Santo traduz as nossas orações, porque a gente nem isso sabe fazer. Então, não estou querendo dizer que a gente tem que orar do jeito perfeito, mas não é porque as nossas orações são ruins e Deus, o Espírito Santo ajuda, que a gente fica de qualquer jeito. A gente tem sim que nos atentar com as nossas orações. Se não fosse assim, Deus não teria sido enfático e nos dá uma direção de como orarmos. O versículo é claro: não podemos orar de qualquer jeito. Por que não? Vamos lá. Por quê? Porque Deus está nos céus e tu, ou nós, na terra. O motivo de não orarmos de qualquer jeito é a grandeza de Deus e a pequenez nossa. Não é só porque Deus está nos céus, é porque Deus está nos céus e nós na terra. Então, nessa jornada céus-terra, o pregador diz o seguinte: ele diz o seguinte, né? Céus aqui quer dar a dizer realmente o lugar de habitação de Deus, mais especificamente a altura dos céus.
Então, realmente, é para dar um contraste de algo bem distante, é longe. Né? Claro que Deus é um Deus de perto, mas nesse ponto, o Pedro quer falar como que, quanto à natureza, quanto à bondade, quanto à perfeição e quanto à santidade, nós estamos muito distantes de quem Deus é. Muito distantes. Tão distantes que a gente precisa orar do jeito certo. Nossa impaciência para com Deus é repreendida pela grandeza de Deus, comparada com a nossa pequenez. Irmãos, eu não chego falando de qualquer jeito do meu pai, minha mãe, como professor, imagino que vocês também não. Um chefe de trabalho. Pessoas de autoridade, pessoas que têm autoridade, a gente chega com respeito. Não importa o quão irritado a gente esteja, na hora de falar com o pai e com a mãe, a gente controla. Se não controlar, apanha. Aí depois a vez não controla. Quanto mais Deus, irmãos, quanto mais Deus. Deus é perfeitamente santo, Ele não pode se misturar com o pecado. Tanto que quando Cristo vai passar pela cruz, qual que é o pior dos sentimentos, o pior dos sofrimentos que Cristo tem que passar? A separação. Deus não podia estar lá, porque naquele momento Cristo estava completamente esmagado pelos pecados. De forma que Cristo diz: por que o Senhor não mudou? Então entendam que Deus é tão santo que Ele não pode se aproximar do pecado. Como que a gente, sendo filhos, sendo restaurados, sendo comprados pelo sangue de Cristo Jesus, como Paulo diz, nós somos escravos de Cristo, nós somos comprados por um preço para vivermos para Cristo. Como que a gente, nessa situação, quer ter uma algo para querer chegar a Deus e falar de qualquer jeito? Como se disse semana passada, irmãos, Cristo nos dá um exemplo de adoração no Getsemane e também dá um exemplo de oração. Quando Ele diz: Pai, se for possível, me afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, Ele faz três coisas. Primeiro, irmãos, Ele reconhece a soberania divina de saber que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Segundo, Ele pede com sinceridade. Ele fala assim: Deus, meu coração não quer isso, meu coração não quer esse sofrimento. E Ele fala isso para Deus. Ele sabe que não é a vontade de Deus, mas Ele fala, porque Ele está dando exemplo para a gente como ser humano. É isso que a gente deve fazer. A gente não sabe quais são os desígnios de Deus, quais são as vontades de Deus. Então a gente fala: Deus, a minha vontade é que esse sofrimento passe. Minha vontade é conseguir isso, conseguir esse emprego, conseguir passar nessa prova, é conseguir isso, me livrar disso. Mas em terceiro lugar, toda a oração nossa, irmãos, quando a gente ora aqui pelos nossos enfermos, quando a gente ora pelas nossas autoridades, quando a gente ora para a igreja abençoa nossa igreja, a gente coloca sempre que seja feita a vontade de Deus, porque é isso que a gente quer, essa é a nossa vontade. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, gente. Romanos 12, 2. Boa, agradável e perfeita. E é bom falar desse texto de Romanos, porque falar que Deus está nos céus também traz outra imagem na nossa mente. Lembra que eu falei, irmãos, a vida debaixo do sol e a vida acima do céu? Quando o pregador fala Deus está nos céus, ele lembra na gente o seguinte: lembra do capítulo 3, que a gente viu que a lógica do reino de Deus é completamente diferente da nossa? A gente acha que chorar é ruim, mas tem um tempo de chorar, tem um tempo de sofrer, tem um tempo de guerra, tem um tempo da morte. A gente não entende que a gente vive como se não fosse um sofrimento, mas dentro dos planos de Deus tem o seu propósito. Então, quando o pregador fala Deus está nos céus, ele lembra assim: não ora de qualquer jeito, porque o que você acha que está te incomodando de vir mudar, Deus mantém, porque isso tem feito você poder ficar mais ali. Aquilo que a gente acha que está errado, mas Deus persiste e faz acontecer, porque Ele é soberano, simplesmente, irmãos, aquilo era a vontade de Deus e tem colaborado para que Ele seja glorificado. O exemplo mais claro disso, irmãos, além de Jó, como eu disse, Gênesis 50:20, quando José diz assim: meus irmãos, o que vocês entendem
gente segue o nosso texto. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. E aqui nós temos ele ser mais proverbial. Dizer isso. Fala menos é mais. Porque versículo 3, a gente vai ver. Por que você tem que falar menos? Porque falar menos é mais? Porque devem ser poucas as tuas palavras? Bem, versículo 3, a gente vê. Porque quem fala demais, fala palavras todas. Vamos passar, né? Quem fala demais, fala palavras todas. Então, irmãos, aqui o pregador está falando no contexto da oração. E agora, ele está falando, dando uma outra dica, um outro conselho sobre o momento das orações. Ele fala assim, ó, você tem que falar pouco. Ele fala assim, ó, sejam poucas as tuas palavras. O que ele está querendo dizer? Ele falou, não se apresse. Ele fala também. Ele traz a questão do que é, o que significa aquela pessoa que está falando demais. Versículo 3. É um pouco esquisito, mas tem tudo a ver com isso. Das muitas preocupações vem os sonhos. Ou então, dos muitos trabalhos vem os sonhos. E do muito falar, palavras todas. Vamos entender o que é isso, muito trabalho, muito sonho. A ideia de muito trabalho é a ideia de impaciência. Não é dos muitos trabalhos de uma pessoa trabalhadora que está ganhando a vida. Não. Aos muitos trabalhos, em relação a algum esforço que eu tenho feito, né? Algum empreendimento, algo que eu tenho feito, que é em excesso. Não é só trabalho que eu posso trabalhar, mas alguma coisa que eu tenho pensado, alguma coisa que eu tenho feito, algo que tem estado na minha vida mais do que devia. Esses muitos trabalhos podem causar impaciência na oração. Se eu estou colocando na minha mente, né, se eu estou tendo esse excesso de trabalho, muitos trabalhos é o excesso, é a agitação. Se eu estou ficando agitado por conta de algo que não deveria estar ali, vou começar a ser consumido por aquilo. Então, vou dar alguns exemplos bobos. O exemplo bobo seria quando o seu time de futebol perde. E aquilo te estressa muito. Então, você está muito engajado, por quê? Porque torcer é uma coisa interessante, né? Torcer é uma coisa interessante. Você está ali, torcendo, se empolgando, seu time perde, você deixa aquilo te consumir. Vai deixando aquilo te consumir. De repente você está conectado com a sua família, de repente você está nervoso, de repente você está deixando essa liga se manifestar. Por quê? Porque você ficou muito preocupado com uma questão, não devia te preocupar tanto. Outro exemplo, problema do trânsito. O pastor Walter gosta bastante de falar isso. Quando um abençoado passa de moto do lado do carro, você vai fazer a curva, ele corta você quase que você bate, se você batesse, a cabeça suma porque ele quer irritar você. Nessas horas, irmãos, é nessas horas que a gente tem que ter excesso de trabalho, que é a agitação, que é paciência. Um exemplo um pouco mais claro. E aí o que acontece? Esses muitos trabalhos geram sonhos. Tem a ver sonhos. Irmãos, sonhos aqui não é a respeito do que a gente tem quando a gente dorme, mas é a respeito de agitação. No sentido de que esses muitos trabalhos estão me deixando tão impaciente que eu não consigo parar de pensar neles. Então eles estão sempre na minha cabeça. Então, dei exemplo desse acidente de trânsito. Você vai ficar o dia inteiro irritado aquele cidadão. O dia inteiro irritado. Porque aquilo aconteceu porque você não deixou sair. Aquilo está repetindo, você vai lembrando. E você vai ficar completamente agitado. Então, quando o pregador fala, depende da sua versão, muitas preocupações vêm os sonhos, outros muitos trabalhos vêm os sonhos, ele diz o seguinte: aquilo que você está botando na tua cabeça mais do que necessário está te deixando ansioso. E isso a gente lembra de Filipenses
4. Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. Ou seja, aquilo que está angustiando a gente não deve ficar em nós, deve sair da oração. Eu devo colocar diante de Deus. Não é pagar em Deus como se fosse culpa dele, não, é colocar diante de Deus. Eu falo assim: Deus, está vendo isso aqui? Olha essa situação infeliz que está acontecendo na minha vida, Deus. Mas eu não vou culpar o Senhor. Eu estou colocando aqui que eu não sei o que fazer mais. Então eu coloco, confio em Ti. Isso que é não andar ansioso, irmãos. Os muitos sonhos, muitos trabalhos, de impaciência, aquela pessoa que está ansiosa, porque tem alguma coisa na vida dela que foge da capacidade dela, da pessoa, de nós como cristãos, algo que está fugindo do nosso controle, e a gente acha que devia estar no nosso controle. E nessa hora que a gente vai se estressar, porque a gente vai se preocupar, a gente quer resolver, mas não vai ter como resolver, e isso vai nos deixar frustrados, mas a gente não consegue tirar da cabeça. Por quê? Porque a gente não está colocando diante de Deus. E aí, por isso que o pregador diz: os muitos trabalhos vêm nos sonhos, e no muito falar palavras todas. O que tem a ver com toda essa agitação, essa ansiedade com muito falar? Vou tentar trazer três questões aí para a gente. As 3 últimas linhas ali, está um pouco confuso, mas quando o pregador diz nesse versículo, que ele diz assim: porque nas muitas preocupações e nos sonhos, e do muito falar, palavras todas. Irmãos, tem conexão entre esse muito trabalho, essa agitação, e as palavras todas. Eu quero tentar trazer a conexão. Então, primeiro, irmãos, a gente entende o seguinte: da mesma forma que os muitos trabalhos nos levam à agitação, ou seja, da mesma forma que os muitos trabalhos nos levam aos sonhos, ou seja, da mesma forma que aquilo que foge do nosso controle nos deixa estressados, nosso muito falar leva a palavras todas. Se nos preocupamos demais, a gente fica ansioso demais, preocupado demais. Se eu estou deixando aquilo me contaminar demais, deixando aquela emoção, aquela raiva me contaminar demais, eu deixo de me agitar demais. Da mesma forma, se eu começo a falar demais, uma hora eu vou falar muito isso. Por quê? Porque aquela pessoa que está falando demais, ela não está parando para pensar. Ela não para para pensar, ela não para para refletir. Ela não vai pensar em outra coisa. Ela não vai tentar olhar para outro ponto de vista. Ela não vai tentar pensar de uma forma de resolver às vezes. Por quê? Porque ela só quer reclamar daquilo. Ela só fala. É por isso que o Pedro disse: no muito falar, vão ouvir palavras todas. O segundo motivo, irmãos, é que existe um paralelo entre muito trabalhar e muito falar. Assim como nos sonhos, como as palavras nessas palavras todas. O excesso de trabalho, do muito trabalho, é comparado ao excesso de fala. Às vezes, isso aqui é um pouco interessante, o pregador coloca no mesmo nível coisas que às vezes a gente acha que não tem tanta relevância. É fato que a gente não dá o devido valor ao nosso falar. Ao que Tiago diz, Tiago capítulo 4 mesmo. Esqueci qual é o capítulo certo de Tiago, em que ele diz que a língua é o quê? Como um leme que coordena todo o barco. É como uma labareda que incendeia toda a floresta. A gente não tem noção do quanto as nossas falas são prejudiciais, tanto aos outros quanto para Deus. Então, às vezes, a gente acha que está errado aquele que está muito ansioso, que está muito preocupado com aquele trabalho. Só que a gente anda tão preocupado com algumas coisas e fala tanto, se reclama e não percebe. E o terceiro ponto, irmãos, que
que é interessante é entender que as nossas ansiedades, esse nosso excesso de preocupação em alguma coisa, nos leva a ter um excesso de fala sobre essa coisa. Quando eu estou ansioso, eu vou me preocupar demais com aquilo, eu não vou levar aquilo direito da minha oração. Não vou levar aquilo direito, eu vou amaldiçoar Deus, com os amigos de jovens, né? O Jó também fez, a gente vai se precipitar. Por quê? Porque eu estou tão preocupado, tão ansioso, que eu estou tão levado pelas minhas emoções, que eu quero dar razão para elas, ou seja, eu quero esbravejar, eu quero só reclamar para Deus, eu não quero colocar diante de Deus, não, eu vou culpar Ele. Porque, olha só, no versículo 1, a gente falou muito sobre como às vezes a gente quer adorar a Deus, porque a gente tem uma teologia boa, a gente entende, mas acaba fazendo errado. Então perceba, irmãos, olha o que às vezes o que a gente faz, ele fala assim: Deus, o Senhor é soberano, é a tua vontade não que este problema esteja acontecendo na minha vida, então é culpa sua, o Senhor é mau. Eu começo, do ponto de vista certo, Deus é soberano, é a vontade dele, eu chego nisso, gravíssimo entendimento errado de Deus, de que Ele é mau, de que Ele está fazendo tudo errado. Então, irmãos, é isso que o pregador diz, é isso que ele nos traz. É tudo isso que ele nos diz nesses dois versículos. E, para deixar um pouco mais claro, vamos trabalhar um pouco um personagem muito peculiar no Antigo Testamento. Vamos passar Jonas. Jonas. O profeta fugiu. Irmãos, uma breve recapitulação do texto de Jonas, para a gente entender o que levou as coisas a chegar no capítulo 4, que é o ponto que eu quero trabalhar. Jonas como um exemplo de pessoa tola, que não soube falar com Deus, não soube se aproximar de Deus em oração. Pelo contrário, falou muitas palavras tolas. Okay? Vamos lá. Capítulo 1, Deus fala assim: Jonas, tem uma missão para você. Vai, pega os ninivitas. Jonas, o que ele fala? Beleza, Deus, vai para o lado, tenta fugir para Tarso e ignora completamente Deus e tenta fugir de Deus. Não sei o que se passava na cabeça dele, não sabemos os motivos dele, mas ele tenta fugir de Deus. Os irmãos, vejam, Deus vai por do mesmo jeito como Jó. Deus trabalha de um jeito peculiar, singular, muito sábio. Porque lá no barquinho, o pessoal vai tirar na sorte para decidir de quem é o culpado pela tempestade, né, o pessoal do barco. Quem que cai? Cai em Jonas. E aí os três perguntam assim: quem é você? Vai tentar entender. Beleza, vamos entender, vai que é você. O que Jonas fala assim? Ah, o meu Deus é simplesmente o Criador do céu, da terra e do mar. Os caras, calma aí, o teu Deus é criador disso tudo? Então é óbvio que o teu Deus está fazendo essa tempestade. Não sei se Jonas queria assim, dar uma de sabichão, assim, boa diante deles, mas ele acabou cometendo uma burrice de todas, que foi falar o quê? Deus sim é muito bem capaz de fazer essa tempestade. E aí os caras falaram: acabou então, já era, vamos jogar agora. Na hora que parou a tempestade, acreditavam mais ainda nesse Deus. Então, Deus zomba de Jonas e ainda faz ele ser glorificado através disso. Olha como Deus sagaz. Beleza, capítulo 2. Irmãos, isso aqui é interessantíssimo, porque no capítulo 2 a gente tem uma oração genuína de Jonas. Não é uma oração boba, não. Jonas ora citando inúmeros salmos. Jonas está legitimamente angustiado e legitimamente busca a salvação de Deus. Ele quer se redimir. Então a gente vê que Jonas não era qualquer um. Jonas já conhecia Deus. Jonas já conhecia Deus, mesmo assim ele pecou. Mesmo assim ele foi tão tolo. Os lembros dos discípulos, como eu falei semana passada, que negaram Jesus e disseram: não vamos negar, não negar. Jonas, então, ó Deus, por favor, me ouve. Deus falou: beleza. Peixe gosta, quer dizer, o peixe que é engolido ele já foi a misericórdia, né? Peixe mandado por Deus, a gente vê, né?
texto deixa bem claro. Deus mandou o peixe. Então, beleza. Deus mandou o peixe para Jonas. Jonas está cuspindo fora, corpo todo sujo, todo pelas entranhas do peixe, largado assim na tempestade, deve estar muito zoado. Mas ainda assim ele vai e prega aos ninivitas. Entrega e fala assim: se vocês não se arrependerem, vai tudo dar errado. Olha só, vai dizer assim: cadê? Os ninivitas, Deus fala para Jonas, no capítulo 3, Jonas capítulo 3, pregar para a ruína de Nínive. Ele fala assim: se arrependam, pois Deus vai trazer julgamento. E chega aos ouvidos do rei, conta todas as expectativas de Jonas. O que acontece? O rei se converte. Todo mundo acredita em Deus, todo mundo abaixa a bola e todo mundo decide se arrepender. E aí, versículo 10, Deus viu o que fizeram, como se converteu do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que Israel. Um povo que não era de Deus, estava sendo condenado, se arrependeu, e Deus mudou de ideia e falou assim: está ótimo, não vou levar a condenação, porque eles se converteram. Gente, imagina, hoje em dia, mesmo um pregador moderno, que vai aí numa cidade completamente devassa, vai lidar com pessoas completamente corruptas e pervertidas. Ele vai às vezes aí com um povo completamente desviado e prega. Imagina todo esse povo se arrependendo. Quão alegre estaria esse pregador, esse missionário, esse evangelista? O que Jonas faz? Jonas faz? Jonas fala assim: eu prefiro morrer do que ver esse povo se convertendo e não sendo fulminado. Gente, olha que absurdo essa resposta de Jonas. Olha que absurdo essa resposta de Jonas. Pode passar a frente. Olha que absurdo essa resposta de Jonas. Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Ele diz assim: o motivo de eu fugir, versículo 2, ele diz: ó Deus, o motivo de eu ter tentado fugir de você é que eu sabia que o Senhor era tão misericordioso que podia ainda não destruir os ninivitas. Que uma desculpa esfarrapada de Jonas. De Jonas, na verdade, irmãos, Deus ainda debocha de Jonas, versículo 4. Deus fala assim: você acha que é razoável essa sua raiva? Ele fala assim: Jonas, sério, você está irritado com isso? Perde coisa mais infantil. Você está irritado com isso? Você acha justo isso? Essa sua raiva? Deus começa a justificar, fala assim: eu sabia que o Senhor era misericordioso. Gente, aqui é pura maldade no coração de Jonas. Ele queria aquele povo sendo destruído. Então, tipo assim, parece que ele foi pegar querendo que os ninivitas fossem destruídos. E aí Deus fala assim: eu preciso dar uma outra lição. O peixe não foi do meu ponto, 3 dias o peixe não deu ponto. Vou ter que ensinar outra lição. E aí Deus, mais uma vez, muito sagaz. Por quê? Porque Jonas, por algum motivo na sua cabeça, decidiu se afastar da cidade para ficar assistindo de camarote a destruição. Deus já havia dito com ele, mas Jonas decide se afastar, ficar numa posição adequada para assistir a destruição. Aí nesse lugar, o que acontece? Está batendo muito sol, Deus faz nascer uma plantinha. Nasce a plantinha começa a dar sombra para Jonas. Jonas fica o quê? Imensamente alegre com a plantinha. Aqui ó, versículo 6, Jonas ficou muito contente. Muito contente. Mas aí, a gente vê depois que no outro dia, Jonas esperando, Deus vai murchar a plantinha. Deus manda o verminho come a plantinha murcha. Jonas fica o quê? Imensamente furioso, completamente fora, assim, completamente transtornado. De novo, oh Deus, eu quero morrer, eu não aguento mais esse sol. Ele fica pior do que estava antes, sem a plantinha. Fica pior do que estava antes.
choro. Jonas estava com sol. Opa, ficou sem sol, tá bom. Voltou a ter sol, estava como estava antes. Mas na percepção de Jonas, o que ele sentia é que ele estava muito pior do que estava antes. Sabe por quê, irmãos? Porque Jonas estava bitolado. Jonas, ele está, como o Eclesiastes disse, ele está tendo muitos trabalhos que levam muitas agitações. Por quê? Porque ele está bitolado nessa ideia da noite. Nossa, a plantinha tudo bom, a plantinha está mexendo no sol. Ele nem pensa, nem percebe, nem considera que antes ele estava no sol e estava aguentando. E aí depois ele começa a amaldiçoar, porque nossa, ficou tudo pior. Irmãos, Jonas não entende nem a graça de Deus através de um dia de sombra. Quem dirá ele ia entender a graça de Deus em livrar toda uma cidade que não fazia parte do reino de Deus? Então Deus aqui, com uma parábola, com uma metáfora genial, ensina, mostra para Jonas o quê? Que ele é o completo de um todo que fala demais. Toda essa ansiedade dele, essa raiva dele, levou ele a desejar a morte. Tem palavra mais tola do que essa? De proferir o desejo de morte para Deus? O Deus está falando com você. Não entra depois. É versículo 10 e 11. Deus diz: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Uma noite ela nasceu, na seguinte desapareceu. E você acha que eu deveria ter muita mais compaixão na grande cidade? Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão na grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir da mão direita da mão esquerda? Não sei o que ele quer dizer. Esse povo não entende nada. Mas eu levei a pregação para eles e eles entenderam. Você não acha que eu tenho que salvar essas pessoas? Jonas já tinha pagado a Deus, já tinha pedido a Deus lá no peixe, mas ele volta a cometer tantos deles. É por isso, irmãos, que o texto de Eclesiastes é tão importante. Vamos ver aqui cada erro do segundo Eclesiastes. Olha só. Primeiro, Jonas não guardou o pé, nós vamos observar de Deus. Por quê? Porque no versículo capítulo 2, ele ora pela adoração, ele faz uma adoração a Deus, ele exalta a Deus, mas quando essa salvação não é para ele, é para os outros, ele não gosta. Olha como ele faz uma adoração falsa de Deus. Segundo, ele se precipita no seu coração. Por quê? Porque ele não reconhece a autoridade de Deus e a sua de servos. Ele começa a dar ordem a Deus. Deus, que eu morra. Ele não reconhece que é Deus que fez a planta nascer e fez a planta crescer. Ele não reconhece que ele não merecia nada, que tudo que Deus dá é graça. Ele não reconhece. Irmãos, todos esses erros que a gente vê em Eclesiastes, Jonas cometeu. Todos eles. Todos eles. Mas, irmãos, falei então aqui, por exemplo, aquele questão que nós não devemos ser. Nós não podemos ser condenados. Nós não podemos deixar que os sofrimentos da vida nos levem a nos exceder em nossas emoções. A gente tem que evitar ficar irritado. E se ficar irritado, tem que evitar ficar mais irritado ainda. Ficar irritado não está bom, mas é melhor você ter vida do que dá agora. Essa é a lição de Eclesiastes. Eclesiastes fala muitas vezes sobre como a gente tem que ter essa moderação. A gente tem que saber que, estou irritado, mas não vamos deixar ficar pior. Está difícil, mas vou lembrar que Deus está nos céus. Está difícil, mas vou me lembrar que Deus está nos céus. Vou me lembrar que Ele tem uma vontade sobre tudo isso. Então, irmãos, Carol vai continuar. Eu vou falar, senão vai passar. Irmãos, o cristão que for sábio não se precipitará em suas orações a Deus e não se excederá em suas palavras.
ele age como uma das pessoas mais sábias de toda a Bíblia. Deus, de uma só vez, através de Satanás, tira tudo de Jó. Tudo. Tira os bichinhos que ele tinha, as colheitas que ele tinha, mata os servos dele, mata todos os filhos dele. E não tira a esposa, mas faz a esposa querer que amaldiçoe a Deus. Depois ainda dá muita aflição e dor e angústia física para Jó. Ou seja, pensa tudo que é possível de sofrimento nessa terra. Deus permite que Satanás jogue em Jó. O que Jó diz? Capítulo 1, versículo 21. Versículo 20. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O que o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, este aqui é o exemplo perfeito do Criador que quer que nós sejamos. Se a gente está sofrendo, não importa, porque o simples ato de nascer, todas as graças que a gente tem, é pura graça de Deus, é tudo Deus que nos dá. Eu não posso ser como Jonas e reclamar do que Deus está tirando de mim, se foi Ele mesmo quem deu. Não existe nada nessa terra que seja fruto de meu trabalho. Nada, tudo é bênção, tudo é graça de Deus, tudo. A gente não pode se enganar, irmãos, de pensar que os nossos esforços, eles são feitos com base na nossa força. É pura graça de Deus. Eclesiastes 2:25. Ninguém pode comer e nem se alegrar sem Deus. O que o pregador diz? São duas coisas. Aquilo que se trata da vida debaixo do sol é aquilo que se trata de ter fé. Viver nessa terra, por mais que seja você que esteja trabalhando, por mais que seja você que esteja vivendo, é tudo graça de Deus. Porque se for a vontade dele, ele tira tudo isso de você. E também, em segundo lugar, alegrar-se, ter fé. Irmãos, é pura graça de Deus. Pode passar, cara. Pela lógica da vida debaixo do sol, Jó deveria amaldiçoar a Deus. É assim que Jonas faz. Jonas amaldiçoa a Deus. Mas pela ordem real da vida, que é a realidade acima do sol, para qual a gente tem que olhar, que é a verdade de Deus, Jó sabia que o ter era graça, o tirar dele não era nada, e até nascer era um privilégio. Porque em tudo isso Deus era glorificado. Os tolos reclamam diante da adversidade e proferem palavras nécias, palavras tolas diante de Deus. Mas quem for louco o suficiente saberá que Deus não só continua sendo soberano, como faz com que toda calamidade e todo sofrimento e toda angústia coopere para o nosso bem. Romanos 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, é com esse versículo de Jó, com essas últimas palavras que eu gostaria de encerrar. Eu vou encerrar com uma canção, aliás, na verdade, mas só falar um pouco. O texto de José falando para os irmãos dele, muito claro nisso, irmãos. A gente não pode falar de qualquer jeito com Deus, porque existe uma lógica, existe uma soberania divina muito maravilhosa por trás de como tudo acontece. Por trás do nosso sofrimento, tem um Deus que está no controle, que faz tudo para que a gente cresça. No final, o que Jó diz? Antes de Jó receber as alegrias de volta que Deus devolve para ele, as bênçãos, os filhos, as casas e tudo mais, Jó se alegra em Deus, não porque os seus problemas tinham sido resolvidos, mas porque naquele momento ele está muito mais próximo de Deus do que nunca estiver. Naquele momento ele passa a ver a Deus, não só conhecer. Então, irmãos, a gente não pode ser como Jonas, que conhecia Deus só de falar. A gente tem que receber de ouvir. E quando a gente não conhecer a Deus, no momento que a gente não conseguir enxergar como que aquela tribulação está glorificando a Deus, está nos fazendo crescer, está nos abençoando, quando a gente não entender por que as tribulações acontecem nas nossas vidas, a gente tem que ter fé e lembrar: tem o Deus do céu, Ele é Criador do céu, da terra e mar, que tem controle de tudo isso.
não só como um todo, mas vai fazer que sua glória cresça e seja manifesta em tudo isso. Amém, irmãos? Amém. Eu vou fazer uma oração pela nossa operação e aí eu vou cantar esta outra canção que fala sobre isso. Fala sobre como, através dessas coisas inimagináveis, Deus opera. E a nossa esperança. A gente só vai conseguir não fazer essas orações todas de Deus se a gente souber e conhecer esse Deus e puder confiar nesse Deus. Amém? Senhor Deus, muito Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é muito claro e o Senhor já usou vários homens, vários personagens, Senhor Deus, vários outros cristãos ao longo da história para que a gente possa aprender, Senhor Deus. Que a gente tenha realmente aprendido com a história de Jonas, com esses textos eclesiásticos, Deus, e com Jó também, que a gente tenha aprendido, Deus, que o Senhor é soberano e que a gente não deve se precipitar em nosso falar, a gente não pode deixar nossas emoções falarem mais alto, a gente não pode se dirigir a Ti apenas com o que a gente enxerga, a gente tem sempre que se dirigir a Ti, Senhor Deus, com fé. Porque, Senhor Deus, é só com fé que a gente vai conseguir não ficar olhando só para os problemas, mas olhar para a Tua soberania. É só com fé que a gente vai conseguir confiar que o Senhor nos guarda, nos protege. É só com fé que a gente vai conseguir acreditar que existe uma paz que excede todo entendimento. E essa paz a gente só alcança com fé, Senhor Deus. Quando a gente coloca as nossas necessidades, nossos problemas, nossas dificuldades diante de Ti, a gente pode ter acesso a essa paz e pode ser transformado para a plena confiança. Senhor Deus, eu pedindo, Pai, que essa pregação, essa palavra, seja mantida em nossos corações, para que em nossa vida diária contigo, Senhor Deus, a gente ore, não ore como todos, mas oremos como sábios. A gente coloca as nossas necessidades diante de Ti, que a gente seja sincero, que a gente abra o nosso coração para Ti, Senhor Deus, não minta e não finja nada, Senhor Deus, mas que a gente seja justo e lembre que o Senhor está nos céus e nós aqui na terra. Por isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.